Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma certa feita, Jesus ia passando pelo templo e ele tem uma atitude inesperada, queridos. Uma atitude no qual nós não vemos em quase passagem nenhuma. O mestre, ele vai fazer uma purificação do templo de forma diferente. A base bíblica de hoje se encontra em Mateus, no seu capítulo 21, versos 12 e 13. Ele vai tirar todos aqueles cambistas, mercadores, até aqueles que estavam comprando, serão retirados do templo. E hoje eu quero falar com você de forma aberta, num estudo completo. Afinal de contas, por que Jesus expulsou esses vendedores, esses cambistas? Na verdade, quem eram eles? Nós temos que falar sobre isso. Quem eram essas pessoas? O que eles vendiam? Eles tinham permissão para ficar ali no templo? Temos algumas perguntas para responder aqui hoje. E se você ama a palavra de Deus, esse é o canal. Se inscreva, compartilhe, seja membro e vem comigo. Bom, queridos, para nós começarmos aqui, precisamos falar da nossa base bíblica. Por isso, vamos ler o que a palavra diz. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam comprando e vendendo ali. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Está escrito, ele lhes disse, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Bom, amados, Jesus estava aqui praticamente na última semana da sua vida e essa semana é praticamente a chamada Semana Santa, em uma passagem totalmente diferente, onde vai demonstrar o zelo de Jesus pela santidade da casa de Deus e a rejeição de práticas que corrompiam a adoração. Por isso, nós queremos responder algumas perguntas aqui e nós temos que falar sobre isso. Afinal de contas, por que Jesus expulsou esses vendedores, esses cambistas? Bom, a primeira coisa que nós podemos falar é sobre onde estava sendo a venda, que era exatamente no templo. E o templo foi criado para que era um lugar de adoração, de oração, de comunhão com Deus. No entanto, as atividades de sacrifícios, por exemplo, em um mercado, estava aqui distraindo o propósito espiritual. Estava desvirtuando. Só que não era só isso. Existia também a exploração dos adoradores, porque existiam aquelas pessoas que tinham que fazer as suas ofertas, que tinham que fazer os seus sacrifícios e não tinham como trazer os animais, aqueles dos quais eram objetos desse sacrifício, de onde eles estavam. Às vezes eles vinham de muito longe. Então, quem estavam ali? Esses vendedores, esses cambistas, que exploravam os peregrinos que vinham fazer o seu sacrifício. E por que e como eles faziam isso? Porque a moeda romana, a moeda que era ali de Roma, ela era considerada imprópria para que eles pudessem pagar por animais, para que eles pudessem fazer ali o seu sacrifício. Então, era cobrado deles uma taxa exorbitante para trocar pela moeda aceitável, que era outra, para que você pudesse então comprar o animal. Então, queridos, pense, esse câmbio da moeda romana para essa moeda que era aceitável já era terrível, era um valor que os peregrinos sofriam, porque não era justo. Então veja, aqui como um cumprimento da profecia que se encontra em Salmos 69, verso 9, que diz que o zelo da tua casa me consumirá, Jesus está aqui colocando em ação, porque esse sim é o cumprimento do zelo do Messias. Ele tinha que cumprir isso pela casa de Deus. Então, ao limpar o templo, ao purificá-lo, Jesus está fazendo um tipo de julgamento em relação à corrupção dos líderes religiosos que estavam ali para trazer, no caso, o retorno da adoração genuína. E aí, eu acho interessante, porque nós já falamos sobre a moeda, que era o alvo de câmbio, de troca aqui da moeda romana para a moeda que era aceitável, mesmo que seja por taxa injusta. Mas e o que eles vendiam? Eram ovelhas, eram gados, pombos, tudo isso para o sacrifício, queridos. Só que você quer saber o mais interessante? O mais interessante é que eles forneciam esses animais, mas
eles cobravam caro demais até os animais. Não era somente o câmbio da moeda, mas também o animal propriamente dito. Queridos, veja o sofrimento daquele peregrino que precisava fazer a sua adoração. Ele estava ali com o intuito de adorar. Mas ele tinha que passar por 2 momentos difíceis. O primeiro do câmbio da moeda e o segundo ele tinha que comprar um animal com aquela moeda que ele fez o câmbio. Então tudo isso era dificílimo, queridos, porque eles passavam ali por uma situação muito difícil em relação ao dinheiro que ficava cada vez escasso de tanto que era injusto as taxas e a cobrança dos animais. Agora, queridos, tem um fato muito interessante, que era exatamente onde era vendido os animais, onde esses cambistas, vendedores ficavam. Eles ficavam exatamente, eles faziam todo esse serviço no chamado pátio externo, que era o que? O pátio dos gentios. Ou seja, esse era o único lugar onde os não-judeus poderiam adorar a Deus. E era ali, exatamente ali, que estava tendo atividades comerciais que interrompiam o acesso dos não-judeus para oração e adoração. Então, vamos tentar assim, nos colocarmos Jesus passando por ali. Ele vai chegar no pátio externo, justamente no lugar onde o que praticamente eram os excluídos, né? Os não-judeus não eram vistos com os bons olhos, mas eles estavam ali com o coração puro, querendo adorar a Deus e sacrificar. E eles estavam ali para fazer a sua oração, a sua adoração, mas lá naquele lugar estava acontecendo o quê? As atividades comerciais daqueles vendedores. E isso estava interrompendo, estava dificultando. Então, queridos, você pode olhar também em Isaías, no seu capítulo 56, verso 7, que eles estavam desonrando a intenção de Deus de que o templo fosse uma casa de oração para todas as nações. Então, era impossível permanecer. Aquilo que estava acontecendo ali estava ferindo a santidade da adoração, a ação que Jesus teve que tomar. Não foi impulso, aquilo foi uma ação necessária de purificação. Ainda que muitas pessoas pudessem olhar aquilo como se fosse uma coisa normal, porque aquilo que é errado, sendo feita, porque até os religiosos, os judeus, os líderes, eles tinham autorizado que aquilo acontecesse. Aquilo não acontecia na calada da noite, aquilo acontecia de forma como se fosse legalizada. Então, queridos, imagine o sentimento do mestre em ver que tudo estava tramitando de forma normal, sendo que para os olhos espirituais é que estava tudo errado. Mas as pessoas estavam olhando isso de forma normal. Então era assim, precisava assim ter justiça também para aqueles que eram os chamados excluídos, os marginalizados, que eram os não-judeus, porque eles ficavam exatamente no pátio dos gentios, no pátio externo do templo. Então, se ele estava sendo mal utilizado aquele lugar para práticas que não iam trazer a santidade do templo, aquilo estava dando o quê? Estava fortalecendo uma atividade que estava mais prejudicando que ajudando. Então eu achei muito interessante essa atitude de Jesus, uma demonstração clara de autoridade do Mestre, com seu compromisso em restaurar a adoração verdadeira, e é isso que tem que acontecer. Nós temos que olhar para isso. Esse é um exemplo claro, queridos. Um exemplo que o Mestre nos dá, de que mesmo que uma coisa esteja acontecendo na igreja, e que para os olhos de todos esteja sendo uma coisa normal, aos seus olhos espirituais, que estão abertos para entender e têm sensibilidade do que é do reino ou não, você não pode aceitar de bom grado. Não pode estar aberto para dizer assim, não, hoje está tudo normal, hoje é assim, hoje o sistema é esse, hoje os tempos são outros. Não existe isso. Está no lugar errado. Aquele lugar é exclusivo para oração, santidade e consagração. Era o templo do Senhor. Então hoje eu quero dar 2 exemplos para vocês. Em primeiro lugar, falando sobre templo religioso. Porque hoje em dia a igreja é o templo religioso, que representa o templo de Deus. Representa, mas o templo somos nós. O templo religioso, se há práticas comerciais que praticamente elas deturpam a adoração, santidade, consagração, queridos, não olhe isso com bons olhos. Não olhe isso como se fosse normal, que é outros tempos, que é o mundo atual, é hoje. Não. E outra coisa, se o teu templo, o templo do Espírito,
você hoje está com práticas que dificultam, que atrapalham a adoração, a santificação, a consagração, não olhe isso como algo normal. Olhe isso como um empecilho, algo que você tem que tirar de forma definitiva da sua vida. Não deixe que o que você hoje pode estar olhando como algo normalizado permaneça. Lute, retire aquilo que te atrapalha, retire aquilo que realmente está sendo um empecilho, para que você, como templo de Deus, não esteja longe nem da adoração, nem na consagração e nem na sua comunhão com Deus. E que a paz do Senhor esteja com você.